Vamos em frente, questão de número 6. O abuso de poder pode ocorrer tanto na forma comissiva quanto na omissiva, uma vez que em ambas as hipóteses é possível afrontar a lei e causar lesão a direito individual do administrado. E aí, número 6, ela está certa ou ela está errada? A número 6 está certa. Ela versa sobre o famoso abuso de poder. Veja, existe o uso do poder, que é a utilização devida do poder que se tem, e o abuso de poder, que, como o próprio nome sugere, é o uso abusivo do poder. O abuso de poder é gênero do qual duas espécies decorrem. São elas o excesso de poder e o desvio de poder. Não esqueça disso, ok? O abuso pode se dar na forma de excesso ou na forma de desvio. A diferença é, o excesso de poder ocorre quando o agente atua fora dos limites da sua competência. Então, quando ele atua fora dos limites da competência, há o que a gente chama de excesso de poder. Já o chamado desvio de poder é quando ele pratica ato com fim diverso daquele previsto, ou seja, há um desvio de finalidade. Só que a questão não perguntou sobre o conceito de abuso de poder. Ela foi além. Ela disse que o abuso de poder pode se dar tanto de forma comissiva, o que é muito comum, ou ainda de forma omissiva. É verdade. O abuso de poder não está configurado apenas na conduta comissiva. É possível haver abuso por omissão. Imagine, por exemplo, que o agente dolosamente, ele deixe de fazer alguma coisa com o intuito de prejudicar alguém. Eu pergunto, se ele deixa dolosamente de fazer alguma coisa e com isso traz um prejuízo, essa omissão dele pode ou não pode incorrer em abuso de poder? Pode, porque ele tinha prerrogativa para fazer e intencionalmente não fez, intencionando prejudicar alguém. Então, o abuso de poder pode se dar tanto de forma comissiva quanto de forma omissiva. Isso aqui é uma violação do poder-dever de agir. Quando a gente estuda poderes administrativos, a gente aprende que além dos poderes existem deveres administrativos. E um dos deveres administrativos é o poder-dever de agir, que não é uma faculdade, é uma imposição, é o dever de exercício das competências. E aí que está o problema. Por vezes, quando aquele agente, ele, por intenção mesmo, ele deixa de fazer alguma coisa abusando do poder, isso pode caracterizar e efetivamente abuso de poder por omissão. Então guardem essa frase, o abuso de poder pode ocorrer tanto de forma comissiva quanto de forma omissiva. É possível haver abuso de poder por omissão e não apenas abuso de poder pelo cometimento, pela prática do ato. Por vezes o deixar de fazer é que é o pecado. Portanto, abuso de poder pode se dar de forma omissiva ou comissiva. Essa questão número 6 vale até ser copiada no caderno, do jeito que está, essa nota do lado, copiar no caderno. Você pega o teu caderno de poderes administrativos e copia essa, copia e coloca, foi questão do CESP, foi questão de prova do CESP, aí coloca lá, para o teu caderno ficar mais rico de informações, coloca essa, o abuso de poder pode se dar tanto de forma comissiva quanto omissiva, uma vez que em ambas as hipóteses pode afrontar a lei, causando lesão, copia isso depois no caderno. Ok? Beleza? Como eu disse, eu já disse isso aqui, acho que no aulão passado eu já tinha tocado nisso. É assim que se estuda. Não é pegando, eu fiz, acho que a folha do aulão do moto, aí joga fora. Ou então acumula naqueles 275 quilos de material que vocês têm acumulado em cima da mesa. Não duvido nada. Aí vai almoçar, tira da mesa, bota na cama. Vai dormir, tira da cama, bota na mesa. Vai dizer que não é isso. Toda casa de concurseiro tem isso. O material que ele dança pela casa, né? Isso tira da mesa, bota na cadeira. Tira da cadeira, bota. Aí vai passar roupa, tá cheio de material em cima. Pega a roupa, tira de lá. Aí pega o material, bota em cima da mesa de passar roupa de novo. Eu sei, porque a gente sabe, né? Quem nunca, né?
Então, professor, tira da mesa, bota na cadeira. Tira da cadeira, bota na mesa. Tira da mesa, bota no sofá. Tira do sofá, bota na mesa. É assim que funciona. Casa de concurseiro não tem que ser. A casa do concurseiro tá arrumada, tá perdendo tempo arrumando casa e deixando de estudar. Tem que estar uma bagunça mesmo. Faz parte. Depois que a gente passar na prova, a gente arruma. Tá joia? Tô brincando, não faz isso não. Oi? Com filho pequeno, então nem fala. Sei. Esse capítulo eu sei também, Paulinha. Sei como é que é isso. Joia, tem aqui? Beleza? Então, questão de número 6. Bem tranquila essa aí. Tranquila, mas importante. Número 7. 2020, hein? Essa é tranquila. A propriedade da administração de, por meios próprios, pôr em execução suas decisões, decorre do atributo denominado A, exigibilidade, B, autoexecutoriedade, C, vinculação, D, discricionariedade e E, medidas preventivas. Espera aí, essa questão, meus amigos, fala sobre atributos do ato. Essa questão versa sobre atributos do ato. E atributo é o quê? Característica. Atributos são características que o ato administrativo possui. E a pergunta é, quais são as principais características, os atributos que o ato administrativo apresenta? A doutrina cita a presunção de legitimidade, lembrando que a professora de Pietro fala na presunção de legitimidade e veracidade. Ela não fala só na presunção de legitimidade. Lembrando que presunção de legitimidade é uma coisa, presunção de veracidade é outra. Presunção de legitimidade é a presunção de que o ato esteja em conformidade com a lei. Presunção de veracidade é a presunção de que os fatos narrados sejam verdadeiros. São coisas distintas. Mas então por que estão juntos? Estão juntos porque em ambos os casos temos uma presunção. Diga-se de passagem, essa presunção não é absoluta, é uma presunção relativa, também chamada de iuris tantum, ok? Então, presunção relativa ou presunção iuris tantum. Temos ainda um outro atributo, que é esse aqui, o famoso atributo da autoexecutoriedade. O que é o atributo da autoexecutoriedade? É aquele que permite que o ato seja praticado, que a administração possa executar diretamente sua decisão, as suas atribuições, sem a necessidade de quê? De ordem judicial. Então, a autoexecutoriedade permite que o ato seja executado sem necessidade de ordem judicial. Engraçado, bem familiar em relação ao enunciado, né? Bem familiar, que ele diz que pode executar diretamente as decisões aí. Temos aqui também ainda a chamada imperatividade. Imperatividade simboliza o quê? Que a administração pode impor unilateralmente a sua obrigação, aquela vontade. Então, imperatividade permite à administração impor unilateralmente uma obrigação, independentemente da concordância do administrado. Lembro também que autoexecutoriedade e imperatividade não estão presentes em todos os atos. Esse primeiro está. A presunção está presente em todo e qualquer ato administrativo. Esses dois não. Autoexecutoriedade e imperatividade não estão presentes em todos os atos administrativos, ok? Tem ato que não goza de imperatividade. Lembra que eu falei de atos negociais, atos enunciativos? Como é que num ato negocial, onde você tem a pretensão de uma concordância do outro, como é que você vai ter ali imperatividade? Atos negociais não tem imperatividade. Mesma coisa, atos enunciativos, uma certidão, um atestado, cadê a imperatividade? E a autoexecutoriedade, como eu disse, também não está presente em todos os atos. Tá? Nem sempre vai precisar nem sempre a administração pública vai ter a prerrogativa de executar diretamente a medida. Tem vezes que a autoexecutoriedade não está presente. Exemplo clássico de prova, já caiu em prova do SESP, a cobrança de multa. A cobrança de multa necessita de ação de cobrança, então nesse caso não goza de autoexecutoriedade. Então, aqui os atributos tradicionais, né, os clássicos citados pela doutrina, atributos do ato administrativo. Na hora da prova, se não lembrar dos atributos, basta pedir ajuda ao pai. Presunção de legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Destaco que a professora de Pietro traz um quarto atributo, vou colocar aqui no meio, que é a chamada tipicidade. O próprio nome já diz, né? Tipicidade significa o quê? Que o ato deve corresponder a uma figura que já está prevista na lei, está tipificada na lei.
Ok? Então, o atributo da tipicidade é mais um atributo citado pela doutrina. A professora de Pietro cita a tipicidade também como atributo do ato. Então, tem doutrinador que fala apenas nesses três, o pai, né? E tem doutrinador que inclui a tipicidade como atributo do ato. Bom, pelo que a gente explicou, eu acho que a questão já está respondida, né? A número 7 diz lá: a propriedade da administração de, por meios próprios, pôr em execução suas decisões. Ora, se ela está pondo em execução as suas decisões, significa que ela não precisou de ordem judicial para poder praticar o ato. Então, esse ato é o quê? Auto-executório. A resposta da nossa questão de número 7, então, é a letra B de bola. Até porque as outras, vamos combinar, né? Não tem nada aí que dê para aproveitar em relação ao atributo do ato. Discricionariedade é atributo do poder de polícia. Vinculação e medidas preventivas não aparecem aqui como atributos. Exigibilidade, alguns autores, quando falam da auto-executoriedade, desdobram a auto-executoriedade em exigibilidade, o emprego de meios indiretos de coerção, e executoriedade, que é o emprego de meios diretos de coerção. Mas aqui ele nem entrou nessa discussão, nem entrou nesse mérito, ele simplesmente queria a definição de auto-executoriedade. Portanto, a resposta da questão número 7 é a letra B de bola. Dúvidas até aqui? Nada? Avançamos então. Vamos à questão de número 8. A número 8 é proibido errar, hein? É proibido errar a número 8. Já falei, tá no quadro ainda, hein? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Número 8. Aplicação de multa à sociedade empresária em razão de descumprimento de contrato administrativo celebrado por dispensa de licitação. Constitui manifestação do poder A, de polícia, B, disciplinar, C, hierárquico, D, regulamentar e E, vinculante. Peraí. Eu estou desde o início dizendo que se é penalidade a servidor, é poder disciplinar. Mas o fato de haver penalidade a particular nem sempre simboliza poder de polícia. Tem caso que pode ser poder disciplinar. Quando que punição a particular vai ser poder disciplinar? Quando ele estiver sujeito à disciplina administrativa. Vocês repararam que ele disse que foi uma empresa contratada pela administração pública mediante dispensa de licitação? Vem cá, existe um contrato administrativo firmado. Se a empresa foi multada na vigência daquele contrato em razão da existência daquele vínculo, qual é o poder que permite a aplicação de penalidade a uma empresa que contratou com a administração mediante dispensa de licitação? Poder disciplinar. E outra, vocês viram a maldade? Na letra A já está escrito de cara o quê? Poder de polícia. Para você pensar o quê? Não, a empresa é privada, a empresa não é pública, então é poder de polícia. Não, a empresa foi contratada pela administração. Se ela foi contratada, ela está sujeita à disciplina administrativa. Se existe um contrato vigente, vínculo jurídico específico estabelecido. A gente não pode errar isso numa prova. Tá claro isso? E outra, eu já tinha dito isso na aula passada. Todos estavam presentes, só você que não estava. Não sei se a distância estava presente à distância ou hoje é a primeira aula. Primeira, é porque na aula passada a gente ressaltou isso. Então vou falar mais uma vez, até porque você está aqui conosco. Não esteve na aula passada aqui presencialmente. Mas uma coisa, muita gente fica assim, se a minha prova é de certo e errado, então eu só vou fazer questões de certo e errado. Se a minha prova é de múltipla escolha, então eu só vou resolver questões de múltipla escolha. O que na aula passada eu falei? Que tem item de certo e errado que vira opção em questões de múltipla escolha. E que tem alternativa de múltipla escolha que vira item de prova numa prova de certo e errado. É a segunda vez que a gente está fazendo esse tipo de questão aqui. Uma foi de certo e errado e a outra foi de múltipla escolha. E basicamente a mesma coisa. E a pegadinha era a mesma. Numa ela falou da multa de trânsito e disse que era poder de disciplinar. E não era. E aqui ele falou mais uma vez e colocou como letra A poder de polícia. E não é poder de polícia, é poder disciplinar. A resposta é exatamente a letra B. Então, se a tua prova é de múltipla escolha, não resolva apenas questões de múltipla escolha do CESP. Faça também questões de certo e errado, porque aquele item de certo e errado pode ser uma alternativa certa lá na questão de múltipla escolha da tua prova. E vice-versa. Fica ligado nisso aí. Número 8, então, a resposta foi a letra B de bola. Dúvidas? Estamos revisando? Legal até aqui? Vamos em frente. Número 9. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, parou. Teoria dos motivos determinantes. Colocar lá IAEI aqui. Teoria
dos motivos determinantes. A minha pergunta é: no que consiste essa bendita teoria dos motivos determinantes? Essa teoria é aquela que prega o seguinte: uma vez motivado o ato, os motivos alegados vinculam-se a ele. Os motivos alegados vinculam-se a ele. Constituindo pressuposto de validade. Então, a teoria dos motivos determinantes prega o seguinte: os atos administrativos, eles têm 5 elementos, como a gente sabe: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O famoso COFI-FOMOB. Então está aqui: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nos interessa o motivo. Motivo é a razão, motivo é o porquê da prática do ato, é o pressuposto que serve de fundamento. Motivo não pode ser confundido com motivação. Motivação é a exposição dos motivos, são coisas diferentes. Então vamos lá. Quando o ato é motivado, veja, uma vez motivado esse ato, aquele motivo alegado, aquela razão exposta para justificar o ato, ela fica vinculada ao ato. Aqui é vinculado no sentido de atrelado. Ela fica atrelada, ela fica grudada no ato, passando a constituir pressuposto de validade. Em outras palavras, ainda que não haja necessidade de motivar o ato, se a administração motiva, aquele motivo que ela falou vai ser levado em consideração. E se o ato estiver viciado de uma forma indevida, motivado de uma forma indevida, se o motivo alegado é falso, se o motivo inexiste, se o motivo não condiz com a realidade, o ato será invalidado. Mesmo que a motivação não fosse obrigatória, mas motivou o ato. Mesmo que não fosse obrigatória a motivação, a administração expôs as razões. Então, nesse caso, teoria dos motivos determinantes. Independentemente da motivação ser obrigatória ou não, se o ato foi motivado, aquele motivo alegado fica grudado, atrelado, vinculado ao ato e passou a ser pressuposto de validade. Se o ato foi motivado e o motivo é falso, aquele motivo contamina o ato. O ato será invalidado em razão da teoria dos motivos determinantes. Legal até aqui? Aí ele diz aqui na questão de número 9 assim: de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, de modo que, se inexistentes ou falsos os motivos, o ato torna-se nulo. Número 9. Certo ou errado? Tá certo. Tá certo. Ok? Então, independentemente da motivação ser obrigatória ou não, se a administração motivou o ato e o motivo é falso, teoria dos motivos determinantes. Motivou aquele motivo alegado, ele fica atrelado ao ato. Se o motivo for falso, o ato tem que ser invalidado, mesmo que a motivação não seja obrigatória. Imagina só, eu, Moto, ocupo um cargo em comissão. Cargo em comissão é cargo de livre nomeação e exoneração. A administração me exonerou, nem precisava motivar. Fui exonerado de cargo em comissão. Ela alegou que a minha exoneração se dava falta de verba. No dia seguinte à minha exoneração, uma pessoa foi nomeada para ocupar o meu cargo. A pergunta é, que falta de verba é essa que no dia seguinte já tinha uma pessoa ocupando o meu lugar? O motivo é falso. Aí a administração, mas nem precisava motivar, a gente alegou, então é só esquecer o que falou. Negativo. Mesmo a motivação não sendo obrigatória, a administração motivou o ato e o motivo é falso. Aquele motivo falso fica ou não fica colado, adesivado no ato? Fica. Passou a constituir pressuposto de validade. Não precisava motivar, mas motivou a si mesmo. Então, teoria dos motivos determinantes. O motivo alegado ficou vinculado. Como o ato tem vício, teoria dos motivos determinantes. O ato é nulo. Copia
copiem essa questão 9 no caderno depois. Se você não tem no seu caderno uma definição de teoria dos motivos determinantes, copia essa aqui da questão e vai montando o seu caderno. Aula após aula, cada aula que passa, mais uma coisa que você vai anotando no teu caderno, daqui a pouco o teu caderno é tua doutrina. Daqui a pouco o teu caderno está com mais informações do que capítulo de livro, capítulo de doutrina. Vai estar lá um monte de coisa que você anotou, pô, isso aqui eu não posso esquecer. Na hora da prova, duvido que a questão te bande. Não tem como. Legal até aqui? Vamos em frente, então. Número 10. A número 9 está certa. Número 10. A número 10 diz assim: a permissão para que o poder público interfira na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo-se direitos individuais. Opa. Essa eu vou responder com o dedinho, ó. Com o dedinho, ó. Que poder é esse que permite a administração condicionar, restringir o uso e o gozo de atividades, liberdades, direitos, bens, tudo isso em prol do interesse público, para salvaguardar o interesse público? A resposta é: letra A, poder hierárquico? Não. Letra B, poder regulamentar? Não. Letra C, poder de polícia? É essa aí. Poder de polícia, letra C. Não pode ser nem poder disciplinar, letra D. Letra E, abuso de poder, cruz credo. Então, a resposta da número 10 é a letra C, poder de polícia. O poder de polícia está aqui, ó. Permite a administração condicionar, restringir o uso e o gozo de bens, liberdades, direitos, atividades, tudo isso em prol do interesse público. Há poder de polícia, eu já dei vários exemplos aqui hoje, de interditar estabelecimento, apreender mercadoria, isso tudo é poder de polícia. Agora, na pandemia, a gente está verificando a incidência do poder de polícia de maneira muito mais evidente. Veja, o poder público precisa ou não precisa fiscalizar para saber se as pessoas na rua estão andando de máscara? Isso é poder de polícia. Lembra da época que não podia ir para a praia e as pessoas estavam indo para a areia da praia e chegava lá as autoridades, né, os agentes públicos pedindo que as pessoas deixassem, gente sendo multada, gente sendo autuada? Isso é poder de polícia também. Então, isso tudo envolve poder de polícia. Vocês têm dúvida de que vai cair questão sobre poder de polícia envolvendo a pandemia? Eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma, é questão de tempo. Daqui a pouco começar a aparecer nas provas. Ele citando a questão da pandemia, aí falando que o poder público fez isso, e aí que não sei o que, impôs a restrição, que não sei o que lá, parará. Vai envolver poder de polícia. Não duvido nada. Estabelecimento multado por promover aglomeração. Isso não está acontecendo? Não tem estabelecimento sendo interditado por promover aglomeração? Olha o poder de polícia aparecendo. Vocês têm dúvida de que isso vai ser questão de prova? Questão de tempo. É questão de tempo. Ok? Então tem estabelecimento sendo interditado por causa disso. Até aqui tranquilidade? Beleza. Vamos em frente. Número 11. A número 11 diz assim: a homologação é ato administrativo unilateral e vinculado praticado a posteriori, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico, tal como ocorre na homologação de procedimento licitatório. Número 11, certo ou errado? A número 11 está certa. O ato de homologação é um ato administrativo de natureza vinculada, onde você reconhece a legalidade de um certame, de um ato jurídico. Exemplo, concurso público. O concurso público não é representado por um ato só. Concurso público tem vários atos, várias fases. Concordam comigo? Lá no final, depois de todas as fases, o concurso público é o quê? Homologado. E para que acontece a homologação? Ali a administração está reconhecendo a legalidade daquele procedimento. Veja que o concurso não é homologado no início. A homologação é uma forma de controle a posteriori. Você homologa no final. Licitação, você homologa quando? No início? Claro que não. É um dos atos finais. Então, tanto o concurso público quanto a licitação, eles necessitam dessa homologação como forma de reconhecimento da validade daquelas fases. Ok? Um detalhe. A homologação é ato vinculado. A homologação é ato vinculado. Cuidado para não confundir, por exemplo, com o ato de aprovação.
O ato de aprovação é um ato discricionário. E outra, a aprovação, diferentemente da homologação, acabei de falar que a aprovação ela tem natureza discricionária, diferentemente da homologação que é vinculada. A homologação, ela é sempre uma forma de controle a posteriori. A aprovação pode ser uma forma de controle prévio. Não existem situações onde a aprovação antecede o ato. Quer ver um exemplo? Não acabou de ser nomeado o ministro do Supremo? Não temos agora o novo ministro Supremo? Antes do presidente da República nomeá-lo, não teve que ser sabatinado no Senado? E o Senado teve ou não teve que dar o ok? A aprovação teve que anteceder a nomeação. O presidente só indicou, indico esse aqui, mas teve que passar pela sabatina. A aprovação nesse caso não foi posterior, foi prévia. Se não tivesse havido aprovação, ele não seria nomeado. Tá claro? Então existem situações. A aprovação não pode ser confundida com homologação, porque o ato de aprovação, além de discricionário, o ato de aprovação pode ser prévio. A homologação não, a homologação é sempre a posteriori. Você homologa lá no final do procedimento e não no início. É diferente da aprovação. A homologação não é prévia, a homologação é posterior. Ok? Então cuidado com isso. Além da aprovação ser um ato discricionário, diferentemente da homologação que é vinculada, a aprovação pode ser prévia, coisa que a homologação não vai ser. A homologação se dá a posteriori. Naquelas espécies de atos administrativos, a homologação ela se aproxima bastante do ato de natureza negocial. Lembra que eu falei da licença, da autorização, da permissão? Alguns autores listam também a homologação ali como ato negocial. Naquelas espécies de atos, alguns autores, eles trazem, né, a homologação. Eu digo alguns autores porque nem todos citam expressamente, mas a homologação, para quem traz a homologação como espécie de ato, costuma colocá-la como ato de natureza negocial. O professor Eli Lopes faz essa colocação também. Ok? Então, questão aí de número 11, a resposta à questão de número 11 está certinha. Até aqui. Todo mundo comigo? Dúvidas? Nada? Ok. Vamos em frente. Número 12. A número 12 diz assim: as atividades da polícia judiciária não se confundem necessariamente com o exercício do poder de polícia administrativa. Pergunto, número 12, certo ou errado? A 12 está certa. Existe diferença entre a atuação do poder de polícia administrativo com a atuação de polícia judiciária. Vamos pro quadro? Vamos lá. Aí, Mota, chega. Tudo tu tem que escrever? Sim, tudo tu tem que escrever. Sim, tudo tu tem que escrever. Sim. Preciso escrever para me manifestar. Aqui, não há forma melhor de se manifestar. Vamos lá. Só não dou aula por escrito porque não dá. Vamos lá. Vamos comigo aqui. Existe uma diferença entre a atuação de polícia administrativa e a atuação de polícia judiciária. Tem diferença. Exemplo, a atuação de polícia administrativa, aqui a gente está falando de uma atuação que se dá sobre situações que envolvem ilícitos administrativos. Ao passo que, quando a gente fala da atuação de polícia judiciária, aqui a gente está falando de ilícito de natureza penal, infração da legislação penal e processual penal. Tanto é que essa atuação de polícia administrativa, ela vai incidir sobre bens, sobre atividades, sobre liberdades, sobre direitos, ao passo que a atuação de polícia judiciária, ela incide basicamente sobre pessoas. Então veja que até a incidência ela é diferente.
A atuação de polícia administrativa, ela incide basicamente sobre bens, sobre atividade, sobre liberdade, sobre direito. Então aqui você vai ter a interdição daquele estabelecimento, aqui você vai ter a impossibilidade do exercício de determinada atividade. Então aqui você tem atuação pautada no ilícito administrativo. Está comercializando um produto sem o ok do poder público. A farmácia teve o produto apreendido e ela foi interditada porque está vendendo medicamento sem o licenciamento da Anvisa. Isso é ilícito administrativo, não tem o licenciamento. Então, aí você tem uma atuação de polícia administrativa. Polícia judiciária, não. Por que ela é chamada de polícia judiciária? Não é porque ela integra o poder judiciário, não, pelo amor de Deus. Os caras botaram na prova. A polícia judiciária é assim chamada porque é uma polícia que integra os órgãos judiciários. Está errado, pelo amor de Deus. Ela é chamada de polícia judiciária porque ela conduz o meliante, aquele que pratica o crime, ao poder judiciário, para poder responder. Ok? Tanto é que essa atuação aqui de polícia judiciária é uma atuação predominantemente repressiva. Eu disse predominantemente, tá? Ela pode ser preventiva, ela eventualmente pode ser preventiva. É diferente da atuação de polícia administrativa, onde a atuação é predominantemente preventiva, mas pode de forma eventual ser repressiva. Então existem diferenças, sim. Embora elas não sejam... É claro que na prática você percebe que tem muito momento que você vai ter um órgão atuando de uma forma, atuando de outra. Por exemplo, a polícia militar. É difícil você colocar a polícia militar numa única categoria. Porque pela Constituição Federal no 144, a polícia militar desenvolve atividade de patrulhamento ostensivo. E ostensivo é mais prevenção do que repressão. Só que você vai ver que existe, claro, muita atuação de polícia no fronte, uma atuação onde ela está voltada ali, uma atividade repressiva. Tem a atividade de P2, que é a polícia de inteligência. Então, é muito difícil de você categorizar e dizer, ela é sempre assim, é complicado. Claro que existem exemplos mais clássicos. Por exemplo, a atuação de polícia judiciária. A Polícia Civil e a Polícia Federal, indiscutivelmente, a atuação delas é como a polícia judiciária. Por quê? Porque olha ali, incidindo sobre pessoas, sobre a questão do ilícito de natureza penal, onde a atuação de forma predominante é repressiva, o que não impede que haja eventualmente uma atuação preventiva. Já quando eu falo de órgãos de fiscalização, a gente está basicamente aqui. Perceberam? Então há diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Mas claro que muitas vezes a diferença é conceitual, porque na prática realmente fica difícil de você parametrizar isso. Veja, então quando se fala numa polícia desempenhando atividade ostensiva, ela está mais como polícia administrativa. Mas muitas vezes essa mesma polícia vai atuar de forma mais repressiva. Você vai perceber que ela vai atuar de forma repressiva muitas vezes. Então, aqui, ele não entrou nem nessa discussão, ele só falou assim, as atividades de polícia judiciária não se confundem necessariamente com o exercício do poder de polícia administrativo. Realmente não se confundem, porque as atividades são diferentes, inclusive a incidência e a atuação predominante, mas, ainda assim, como eu disse, é humanamente impossível que você, de forma muito alinhada, que você tenha essa situação de uma polícia sempre se caracterizar com aquela natureza, né? Pode ser que de forma eventual, como o caso da própria polícia militar, de forma eventual atuando num ou no outro terreno, dependendo, claro, da natureza da mesma. Legal até aqui? Beleza? Então, aqui a resposta da nossa questão de número 12, esse item está certo. Beleza? Vamos tomar um café? Daqui a pouco a gente volta então, a gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouco na volta a gente continua corrigindo, mesmo que não dê tempo de corrigir todas as questões, a gente dá o gabarito no final, mas pelo ritmo, eu acho que a gente vai chegar perto disso se não conseguir corrigir todos. Acho que a gente vai corrigir todos, estou achando que a galera está indo bem aqui. Daqui a pouco a gente volta.